Oi, gente! Estamos em mais um quadro do SIC Apresenta e hoje estamos com o nosso associado Andrei, aqui da X10 Investimento. Então, Andrei, conta um pouquinho mais como que foi iniciar essa empreitada ali nos investimentos. Bom, vamos lá. Então, a X10 nasceu de uma visão de oportunidade, né? Eu já trabalhava há 15 anos com educação e eu tinha minhas empresas, eu dava aula no mercado de investimentos, eu cuidava dessa área de investimentos das minhas outras empresas e em determinado momento eu percebi que a gente não estava sendo tão bem atendido como a gente esperava e tal. E eu decidi criar uma empresa que iria ajudar as pessoas. Pelos dois motivos. Uma, porque eu formei vários alunos no mercado financeiro e eu percebia que a gente despertou o interesse dessas pessoas de estarem investindo, só que mesmo assim essas pessoas precisam de ajuda muitas vezes para fazer um acompanhamento mesmo, né? E também eu, como cliente, né, me sentia que poderia ter algo mais, né? E aí a X10 nasceu desse propósito, né, de ajudar as pessoas a investir. No mercado sempre existiu uma regra, digamos assim, de que para te ser assessorado, para te ter uma ajuda de investimentos, precisava já ter um bom valor, né? E eu percebendo como meus alunos lá estavam se formando e tal, eles ainda estavam começando essa carreira de investidores, a gente criou a X10 com esse propósito, de ajudar as pessoas a investir desde o primeiro real, isso aí. Então, essa é nosso lema inicial, né? Ajudar as pessoas a construir um portfólio, construir uma carteira de investimentos desde o primeiro passo mesmo, que é aquela parte inicial ainda, aquela educação financeira. Obviamente, nossos clientes, a gente não quer que eles parem aí, né? Mas a gente começa com isso, criar o hábito de guardar dinheiro, de fazer os primeiros aportes, de fazer os primeiros investimentos já mais sofisticados, né? Com produtos diferentes, às vezes, do que eles encontram assim, no mercado mais tradicional, como uma poupança, digamos assim. E aí, com o tempo, eles vão usufruindo de tudo que a gente oferece como X10 Investimentos. Essa é a nossa ideia. Assim. Como é que vocês encontraram esse mercado? Porque eu acho que quando tu fala em investimento, né, tem um certo preconceito e um medo através disso, né? E como que vocês enxergaram esse mercado logo que vocês começaram a atuar? Um dos grandes pontos é que o Brasil é bem pouco desenvolvido no mercado de investimentos, né? Hoje, 2% da população investem, por exemplo, em ações, em renda variável e mesmo em renda fixa fora do bancão, assim mesmo, fora daquela poupança assim tradicional. E aí, quando a gente olha para mercados mais desenvolvidos, por exemplo, os Estados Unidos, é mais de 50% da população. Quando a gente compara, por exemplo, com o Equador, da vida, que é um país assim bem pequeno e tal, e pouco desenvolvido, assim, menos que o Brasil, a gente vê que 12% da população já investe, né? Então já tem acesso a esses mercados mais desenvolvidos. E por isso a gente entendeu que aqui era um mercado que a gente fala, isso é um oceano azul, assim, porque as pessoas, quando ela abre a mente para novos investimentos, ela não volta mais, né? Então ela vai querer cada vez mais conhecer e hoje nós temos mais de 4.000 tipos de investimentos, né? Então isso é um leque muito grande que abre a possibilidade do investidor que está aqui e até então ele só investia lá numa poupança, por exemplo, ele investia em qualquer mercado do mundo, qualquer renda fixa global, ou em empresa, ele ser sócio das empresas que ele utiliza, por exemplo, ele utiliza um iPhone, lá ele ser sócio da empresa que produz o iPhone, ele ser sócio das maiores empresas do mundo e do Brasil, né? Porque a gente já está numa fase assim que a pessoa vai lá, lê um livro, gosta de empreendedorismo e tal, e aí fala, gostaria muito de ser sócio daquele cara fantástico que eu acabei de ler o livro. E o mercado possibilita isso, né? Então, no Brasil e qualquer lugar do mundo, a gente consegue ser sócio dessas maiores empresas do mundo e, consequentemente, sócio desses gestores. Por isso que a gente entende que o Brasil vai se desenvolver muito ainda. Mas, como tu falou, tem muito tabu ainda em relação aos investimentos, né? Então, tanto por ter um gap, assim, uma falta na educação básica, né? Quando a gente começa a estudar lá, ninguém fala sobre investimentos. Agora começou a se falar um pouco disso. Educação financeira como um todo. Exato, exato. Então isso agora a gente percebe que está acelerando muito. Então por isso que a gente entende que o Brasil tem muito a crescer nisso ainda. Então explica um pouquinho qual é o serviço que vocês prestam e tenta, apesar de tu falou que são mais de 4.000 tipos de investimentos, né? Mas tenta explanar então um pouquinho os mais comuns, né? Os mais que o pessoal aí talvez possa começar a investir. Show de bola.
Bom, primeiro, o nosso serviço é ajudar as pessoas a atingirem os objetivos financeiros delas, né, de forma mais rápida e segura. Então, primeiro a gente entende quais são os objetivos de cada cliente e a gente constrói um planejamento financeiro para ele. Então, o que vai estar lá dentro, quais são os produtos que a gente vai estar investindo, o que é o melhor para ele, né? Porque cada pessoa tem um objetivo e apesar de que hoje acho que 80% dos nossos clientes buscam uma liberdade financeira, buscam um complemento da aposentadoria, ou seja, um investimento mais de longo prazo, tem aquela pessoa que às vezes quer investir para ir morar fora do Brasil ou para construir uma casa. Então, a carteira de investimentos vai ser diferente. E daí entra o nosso trabalho de ajudar a escolher quais os melhores investimentos para cada um desses objetivos. E aí, depois disso, entra o nosso acompanhamento. Então, a gente ajuda a montar essa carteira e depois, a cada novo aporte desse cliente, a gente ajuda a escolher os produtos, né, e indicar os melhores investimentos de acordo com aquele objetivo dele. E aí, esse nosso serviço acaba sendo um trabalho de acompanhamento de longo prazo, né? Então, se a carteira dele vai ser de 5, 10, 20 anos, a gente vai estar junto com esse cliente ao longo desses anos aí. E um dos grandes diferenciais é que para o cliente não tem custo nenhum a mais em relação a isso. Quem nos remunera é o banco BTG, que é o maior banco de investimentos da América Latina, que é o banco que nós somos vinculados, ele que nos remunera e isso não gera nenhum tipo de custo ao cliente. Então, para resumir, quando o pessoal chega aqui, o que eles vão encontrar aqui na X10? Bom, como a gente falou, a gente tem diversas soluções, mas se a gente fosse simplificar aqui, o primeiro, né, seria uma ajuda para investir e ter acesso a produtos mais rentáveis do que normalmente ele vai estar encontrando lá onde ele está investindo ou onde está guardando o dinheiro dele. E aí isso entra desde produtos de renda fixa, produtos de renda variável, produtos no exterior, previdência privada, seguros, seguro de vida, seguros contra acidentes, também toda a parte de dolarização de patrimônio, então consórcio, né, pensando numa alavancagem patrimonial. Uma outra coisa que a gente também trabalha que é muito buscado aqui é a previdência privada, tanto para quem quer garantir lá na frente um complemento mesmo à sua aposentadoria, como também instrumento para te reduzir o custo, principalmente que no Brasil é um custo já bem elevado, e quando acontece um falecimento, por exemplo, dentro da família, tem um custo muito grande para transferência de bens. E a Previdência ajuda nisso e também, depende de como ela foi constituída, ela ajuda que durante e em vida mesmo tu pague menos impostos, né? Então a gente também tem todo um estudo para desenvolver qual que é a melhor previdência para o cliente e aí a gente encaixa essa previdência junto no portfólio todo do cliente. É muita coisa, na verdade, é bastante coisa. Essa trajetória da empresa, você se recorda de um fato que marcou vocês aqui dentro, seja relacionado à empresa por si só, clientes, alunos, teus alunos? Eu acho que assim, uma coisa que para nós é muito satisfatória, a gente vê isso em diversos momentos, é quando os clientes atingem algum patamar assim, que para eles era muito importante e que eles nos falam assim, pô André, obrigado, a gente chegou nesse nível, e hoje a gente está vivendo, por exemplo, de renda, e acontece muito cliente que, por exemplo, começa a conversar com nós aqui, você acha que eu devo vender? Surgiu uma oportunidade de vender meu apartamento, eu queria daqui a pouco vender, aplicar esse valor e para acumular e poder pagar meu aluguel com o rendimento disso e ainda sobrar um valor para viver disso. Então, quando isso se concretiza em alguns casos e o pessoal vem nos retornos, pô, obrigado, isso está funcionando muito bem para mim, estou indicando uma outra pessoa porque também ele vai querer fazer isso, para nós isso é muito gratificante porque a gente percebe que o nosso trabalho de ajudar a pessoa a atingir o objetivo dela e construir algo sólido para vários anos está funcionando. Então a gente vê isso muito. E a prova disso é que hoje, até a gente estava fazendo um levantamento, o escritório acabou de bater 100 milhões sob custódia nesses quase 3 anos e a gente percebe que dos nossos 800 e poucos clientes, mais de 70% vem de indicação de outros clientes. Então isso mostra muito como o cliente está satisfeito, está vendo o planejamento financeiro dele acontecer de forma acelerada, inclusive muitas vezes. Os clientes muito motivados para isso, para atingir os seus objetivos e vendo isso acontecer, eles nos indicam vários outros clientes. Isso para nós é muito satisfatório. Crescendo juntos, né? Vamos lá, essa é a nossa ideia. Então
agradece, então, vocês terem aberto as portas para conhecer um pouquinho mais, né, da história da empresa e também conhecer um pouco mais esse mundo dos investimentos, né? A gente deseja então vida louca e sucesso para vocês. Muito obrigado. Então tá, até mais. Tchau, tchau.